Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos, amigos das nossas lives com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ministrarmos a palavra de Deus. Semana passada nós não tivemos live, digamos assim, motivo de força maior, mas estamos aqui ministrando a palavra de Deus. E que essa palavra venha fazer algo diferente em nossa vida, que cada dia, tem um versículo lá no livro de Atos, que fala assim: não me canse de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para a nossa salvação. Então tudo aquilo que nós ministramos é algo que vem para a nossa salvação, para mantermos a salvação, que muitos têm se perdido, têm desviado, têm deixado o caminho do Senhor, e nós sabemos que breve o Senhor buscará uma igreja, então a gente está preparado, e a preparação que nós temos na esperança, na convicção da volta do Senhor Jesus Cristo para subir com Ele, é estar sempre atento, ouvindo aquilo que Ele tem através dos seus líderes, através dos seus ungidos, para ministrar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a você que tem inscrito nas nossas lives. Nos ajude também lá, você que não inscreveu, inscreva lá, nos ajude para que o nosso canal cada dia se fortaleça mais ainda. Para você, como diz as pessoas que pedem, não custa nada, mas para nós é muito importante, para o nosso canal é muito importante a sua inscrição, dá um like lá pra gente, dá um like positivo lá, nos ajudando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho orado e abençoado a sua vida, você que tem assistido a nossa live, tem abençoado a sua vida. E quero dizer para você que tem abençoado até o Daniel Aieda, lá em Gana, porque ele tem compartilhado conosco a palavra de Deus, tem mandado uns links para ele, ele tem, faz parte conosco desse nosso ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos falar com o Pai, para que o Espírito Santo dá-nos entender o poder dele nessa noite, aquilo que nós precisamos ouvir. Eu creio que aquilo que eu vou falar, que Deus colocou no meu coração, é aquilo que eu preciso ouvir, é aquilo que você precisa ouvir. Mas para que nós ouvimos, não do homem, mas do Senhor nosso Deus, que venha mover lá no interior, que nós possamos refletir naquilo que Deus tem para falar conosco hoje, para falar comigo, para falar com você, através dos teus escritos sagrados, e através desse instrumento aqui nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai santo e justo, Pai maravilhoso, quero que agradecer ao Senhor mais uma vez por esse privilégio de estar aqui, Pai, ministrando a Tua palavra. Pai, eu sei que as palavras sairão, fluirão através da minha boca, Senhor, mas peço que o Senhor, Espírito Santo, coloque as palavras necessárias para que este, ó Deus, para que essa casa que nos assiste, que nos ouve, Deus, receba do Espírito Santo a palavra do Senhor. Assim estou pedindo ao Senhor, Pai. E desde já quero agradecer ao Senhor, que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor sempre está comigo, me ajudando nessa batalha, Pai. Eu louvo ao Senhor e agradeço ao Senhor por essas vidas que nos assistem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Seja bênção sempre na mão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você que pode, abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Efésios. Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 24, está registrado assim para nossa meditação. A partir do 23, 4, 23 de Efésios, está escrito assim: e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol ponha sobre a sua ira, nem dê lugar ao diabo. Nós começamos aqui, amado, pedindo para nos revestir do segundo homem,
ou do segundo nascimento, que o primeiro nascimento a gente sabe que é o nascimento de mulher. Mas o segundo nascimento, ou nascer de novo, é nascimento de Deus. E aquele que nasce de novo, segundo Deus, é criado em retidão, é criado sem pecado, é criado para viver em santidade, não no pecado mais. E o que nos leva ao pecado? Amado, depois que a gente confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, depois que a gente é adotado na família de Cristo, o pecado já não tem mais governo, já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Mas eu terminei dizendo aqui que não dê lugar ao diabo. Amado, a principal coisa do santo é fugir de toda a aparência do mal. Porque o diabo, ele fica procurando um jeito de colocar a gente no pecado. O pecado não tem legalidade, o diabo não tem legalidade nenhuma de introduzir em nossa vida. O que dá legalidade ao diabo de agir em nossas vidas, amado, é o pecado. Venha comigo agora, no primeiro livro de Pedro, só para nós meditarmos. Eu quero ler duas partes hoje nas Escrituras Sagradas. Pedro, né? Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, está registrado assim, ó. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ou o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que seus irmãos espalhados pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, igual nós estamos passando. E o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Mas a gente lê um texto maior um pouco hoje, só para nossa reflexão. Mas aqui eu quero falar a respeito das trevas, do diabo, a força do mal, o nosso inimigo, aquele que quer destruir as nossas vidas. A função do diabo, mano, são versículos que a gente conhece de cor e salteado, é matar, roubar e destruir. O diabo, as trevas não dá nada para ninguém. Muitas pessoas têm vendido a alma para o diabo, mas o diabo não dá nada para ninguém. A função dele é matar, roubar e destruir. Só, amado, que a palavra de Deus fala assim, ó, mantenha firmes na palavra de Deus, porque o nosso inimigo, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, porque, amado, nós somos acobertados pela glória de Deus, pelo mundo de Deus. Nós, espiritualmente falando, mas somos envoltos no invólucro, onde a presença de Deus nos cobre. Então, mas quando a gente está vivendo em santidade, que o pecado não tem mais governo, não tem mais domínio na nossa vida, o diabo não pode mais tocar em nós. O diabo não pode mais usar o corpo da gente. O diabo não vem mais usar a vida da gente. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas a palavra de Deus fala assim, a gente tem que ficar firme na palavra, amado. Porque esse mesmo diabo, ele vem em forma, presta atenção, de Deus, em forma de Jesus Cristo, em forma de leão, em forma de amigo da gente, para destruir a vida da gente. Ele anda ao derredor, mostrando que ele é um Deus também, procurando alguém que possa destruir. E, amado, o único jeito que as trevas têm, que o diabo tem, de manipular a vida da gente, é através do pecado. Por isso a palavra de Deus fala, fugir de toda a aparência do mal, fugir de todo o pecado. Porque nós, segundo as Escrituras Sagradas, aquele que nasce de novo, amado, nasce puro, nasce incontaminado, sem pecado. Da mesma forma, se você entender, quando uma criança nasce, amado, ali, né, no estado de criança, ela não tem pecado na vida dela. Assim somos nós também, mas não temos pecado quando nascemos de Deus. Porque para nascer de novo, amado, primeira coisa tem
confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado. Só que depois que a gente nasce de novo, amado, existe uma coisa. A gente continua vivendo nesse mundo, a gente continua vivendo com as trevas, a gente continua vivendo no meio do pecado, mas nós não temos legalidade mais para pecar. E o diabo fica procurando um jeito de fazer com que o pecado entre na vida da gente. Você viu a história de Adão, de Eva, com o diabo, com a serpente? Ela foi induzindo ela, a serpente foi induzindo Eva, foi induzindo Eva, foi induzindo Eva. Ela sabia de tudo, mas ele induziu ela até ela conhecer o bem e o mal. Enquanto ela não conhecia o bem e o mal, mas era a glória de Deus. Ela tinha intimidade com Deus, mas bastou ela conhecer o bem e o mal. E entregar para Adão também conhecer o bem e o mal, para que separasse de Deus. Assim o diabo procura um jeito, amado, de fazer gente se separar de Deus. E um jeito que o diabo usou, amado, para a gente se separar de Deus, chama maldição. Como surge a maldição na vida da gente? Como surge a maldição na vida de uma pessoa? Amado, é uma coisa muito séria que devemos aprender hoje. Eu quero falar muito sobre isso hoje. Maldição, ela começa assim, amado. Preste atenção. Você está puro. Só tem legalidade para aplicar a maldição na vida de alguém, autoridades. E a primeira autoridade, rapaz, que nós temos, amado, chama autoridade paterna. A primeira pessoa que tem autoridade para ministrar uma maldição na minha vida são meus pais. Para ministrar na vida dos meus filhos sou eu. Para ministrar na vida dos filhos são meus filhos, meus netos, e aí por diante. Então a maldição é uma coisa muito séria. E a maldição, amado, leva a gente ao pecado. E levando a gente ao pecado, amado, a gente abre o caminho para que uma legião de demônios age na vida da gente. Então, quando eu lanço uma maldição, quando eu ministro uma maldição na vida do meu filho, olha para você entender, eu estou abrindo um caminho para que as trevas, para que o inimigo, para que o diabo age na vida dele. Por exemplo, você fala assim, meu filho, você é burro demais. A gente entende na nossa linguagem, burro é aquele, mas que não tem leitura nenhuma. Aí eu estou abrindo um caminho para que os demônios agem na vida do meu filho, para que ele não seja uma pessoa bem estudada. Você não vai dar nada que presta. Lançando a maldição, amado. Aí o diabo entra na vida, no caminho da vida daquela pessoa. Por que é do filho, amado? Porque são autoridades. Então, amado, as autoridades eclesiásticas, existe uma história aí que fala muito, assim, para você entender o que eu vou falar, assim, praga de padre pega. Não sei se você vai contar essa história aí. Na verdade, mas não é porque é a praga do padre, não. Porque o padre, ele é uma autoridade eclesiástica. E quando ele fala alguma coisa, muitas vezes acontece, porque ele é uma autoridade eclesiástica. O prefeito da cidade, ele é uma autoridade política. Quando ele faz alguma maldição para a cidade, aquilo acontece. A cidade sofre porque ele ministrou algo, amado. Assim, os vereadores, quando lançam a maldição na cidade, acontece. E a cidade toda sofre, mano. Então, se eu moro na cidade e aquela cidade recebe uma maldição de um líder político, mano, presta atenção, de um líder político, a gente vai sofrer as consequências. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que orar para os nossos líderes. Orar pelas autoridades, abençoar as autoridades, para que Deus coloque na vida deles coisas boas, para que eles tenham liberdade no Espírito Santo para ministrar sobre a cidade, indiferente, amado, se ele é evangélico ou não. E nós temos que ministrar, porque o diabo fica procurando, induzindo as pessoas ao erro, amado, para que tenha legalidade na vida das pessoas. E muitas das vezes, amado, o sofrimento da pessoa começa a acontecer por causa disso, por causa de maldição. Quantas pessoas estão sofrendo por causa de maldição? Por exemplo, a gente sabe, amado, algumas pessoas que não acreditam, mas fumar destrói a vida da pessoa. A gente sabe que quando a gente fuma,
Eu não estou falando aqui jogando pedra em ninguém não, porque eu já fumei muito e sei como eu sofri. Mas o corpo da gente vai sendo destruído. E, por exemplo, estou falando eu como homem, quando eu fumo, eu levo a minha esposa a fumar e levo meu filho a fumar. Quantas crianças, mano, tem câncer, não vai saber por que ela tem câncer, sabe por quê? Porque o pai fumava, porque a mãe fumava, aí a criança contrai um câncer, um alienígena, uma coisa das trevas, aí não sabe por que é maldição. Às vezes o pai, mano, é um bebum, bebe, mas não quer que o filho bebe. Tá errada, mano. Então, mano, se eu quero que meu filho seja bênção, eu tenho que ser bênção. Não adianta eu ser uma maldição, eu ser um pecador, um escravo do pecado e querer que a minha posteridade seja bênção, que não vai ser não, amado. A não ser quando aquele tem idade da consciência e confessa Jesus como Senhor e como Salvador. Aí as maldições são quebradas. Nas igrejas a gente faz muita campanha, quebra de maldição. E nós devemos fazer isso, começar a quebrar as maldições das nossas vidas. Aquela maldição nos colocou no nosso parente, no nosso ente querido, nos nossos filhos, nos nossos netos. Olha, mano, nos 10 mandamentos, quando Deus ditou, e olha para você ver, Deus ditou direto para Moisés. Ele tem um mandamento, amado, que é muito sério. Eu quero até meditar com você. Nós poderíamos ler lá em Deuteronômio ou em Êxodo. Abra comigo lá em Êxodo. Eu quero mostrar para você algo, amado, tremendo, você entender o que é uma maldição. Êxodo, no capítulo 20. Para a nossa meditação. Que o nosso tempo passa rápido e a gente tem que terminar rápido. Êxodo, capítulo 20. No versículo 4 está registrado assim. Não é Números, é Êxodo. Glória a Deus. Êxodo, no capítulo 20, está escrito assim, ó. Não, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 4. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, ou nem que há embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha aqui, amado. Deus fala muito de idolatria, às vezes você não gosta, mas todo aquele que presta um culto, que adora, a não ser que adora a Deus, que adora o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, amado. São pessoas que odeiam Deus. Assim, aqueles que me odeiam, fazem imagem de escultura, que adoram imagem de escultura, seja ela qual for, amado. Seja ela qual for. Aquele que tem ídolos. O nosso ídolo é Senhor Jesus Cristo e acabou. Aquele que tem ídolo no futebol, tem ídolo de corrida. Quantas pessoas, olha para você ver, você chega na casa de crentes, de pastores, de líderes. Aí chega lá, tem imagem de todo tamanho. Aí estão sendo, porque ele era meu ídolo. São pessoas que odeiam Deus. O meu ídolo é Jesus Cristo, amado. E aquele que tem imagem, amado, faz imagem. Olha para você ver, tem pessoas que colocam imagem, não sabe nem quem é, mas colocam imagem dentro de casa. De uma pessoa, não sabe nem quem que é, não conheceu, não sabe o fundamento dela. A imagem que tem lá, o retrato tem na minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, né, da esposa, do cônjuge, e pronto. Aí morreu uma pessoa na cidade, eu nem conhecia ela, mas deu aquele santinho para todo mundo, a gente pega e guarda dentro da casa da gente, aquele que se faz lá, lembrança. Que seja uma autoridade da cidade, mas nem parente seu, não é nada seu. Aquele, amado, que faz imagem, é maldito. Odeia Deus. E quando a gente faz isso, amado, a gente carrega e a maldição, ela acompanha os filhos até a 3ª e 4ª geração. Presta atenção. Mas aqueles que adoram a Deus, e presta atenção, e guarda, presta atenção que é muito sério. Deixa eu ler para você aqui, ó.
No versículo 8 está escrito assim: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, mas você quer que a sua geração, daqui por diante, até 1000 gerações, seja bênção por causa sua? Ama a Deus. E para amar a Deus tem que guardar os mandamentos dele. E quando você guarda os mandamentos, a sua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações, amado, serão abençoados por sua causa. Mas, amado, quando você não ama a Deus, olha, fala muito aqui de idolatria, fala muita coisa de pecado, de coisa errada. Quando você pratica isso, a sua geração, até a 3ª geração e 4ª geração, é amaldiçoada por sua causa. Preste atenção nisso aqui, amado. Com todo respeito, você aí que adora ídolos. Não sei porque que eu estou dizendo aqui, que já morreu não sei quantos anos, mas tem Ayrton Senna, tem Pelé, tem Xuxa, não tem pendurado na parede, você não sabe nem quem que é. Tem o presidente. Amado, ele é a autoridade de Deus para cuidar da cidade e acabou. Tem o Lula pendurado na parede. Isso quer dizer que você é inimigo de Deus. É uma coisa muito séria. E quando você faz isso, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos serão amaldiçoados. Por que você está fazendo errado? Por isso que muitas das vezes, amado, os filhos da gente sofrem. Existe uma tristeza muito grande por causa disso. E olha, amado, mas quando a gente procura agradar a Deus, a maldição, se você entender aqui, amado, ela é longa, mas ela dura pouco tempo. Mas pouco tempo ela acaba. Pouco tempo ela acaba. Quando você é uma pessoa que vive no pecado, que todo pecado que governa a sua vida, mano, é uma maldição que você contrai. E quando você é uma autoridade, a sua posteridade também leva a maldição. Mas quando você passa a ser santo, mano, é a longevidade. Os filhos, e os filhos, e os filhos, e os filhos dos seus filhos serão bênção de Deus. Olha para você ver, amado. Como é bom a gente lutar contra as trevas. Como é bom você guerrear e vencer as trevas. Porque toda a sua posteridade. Como é importante você saber que o seu filho, que o seu neto, que o seu bisneto lá na frente foi abençoado, cresceu, foi uma grande pessoa nessa terra, amado. Porque você foi bênção, porque você ministrou sobre a vida dele. Você não permitiu que a maldição continuasse na vida dele. E quando nós falamos quebra de maldição, não é oração. Vamos quebrar a maldição agora. Então eu vou orar, quebra a maldição, sai, quebra e acabou. Não. A oração é válida, é importante, nós vamos orar assim. Vamos quebrar a maldição. Aquilo que nós temos feito errado, nós vamos destruir em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a oração é uma vida com Deus. Oração, mas daquela de pôr a mão na cabeça 2 minutinhos e achar que resolve o problema, não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema é a oração de uma vida, ter um estilo de vida. Não sei por que ensinaram isso, a pessoa vai, mas todo mundo é pecador. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala assim, todos pecaram. E precisam, carecem da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, pronto. Mas confessou o Senhor Jesus Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor venha repreender algo tremendo em nossa vida. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero destruir, em nome do Senhor Jesus Cristo, a força de maldição que está sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, sua posteridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser bênção de Deus? Você quer ser bênção na mão de Deus? Vem comigo aqui agora. Nós vamos falar com Deus. A maldição que nós ministramos. Semana que vem, vou estar falando de algum tipo de maldição. Estarei ministrando algum tipo de maldição de pessoas que colocam maldição na família. Vou falar só uma aqui que eu vou falar semana que vem. Sabe aquele homem, por exemplo, que é uma bênção com a esposa, com os filhos, é uma bênção em casa, trabalhador.
trabalhador, coloca tudo em casa bonitinho e tudo, mas é prostituta. A gente fala, pula a cerca, ele lança a maldição na vida dele. Aí depois, mais tarde, a filha dele vai ser uma prostituta. Ah, mas ele fez, plantou, abriu um caminho na vida dela. E eu vou estar ensinando isso semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque agora eu quero orar com você agora. Vamos falar com Deus. Sabe, eu sempre digo assim, eu tinha colocado uma maldição, se eu posso dizer assim, na vida dos meus filhos, que quando eu conhecia esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu lutava, eu vi o sofrimento dos meus filhos, porque eu tinha ministrado a maldição na vida deles. Eu gastei mais de 10 anos orando diante, humilhando diante dele, chorando e quebrando a maldição. Eu ali orava, destruía, tinha certeza que o mal tinha arrancado de lá, mas as trevas vinham reivindicar o diabo, a vida dos meus filhos para ele. Eu estive numa casa, ministrando, aí eu estava orando por uma criança, nós estávamos fazendo o aniversário dela, ela estava fazendo 7 anos. E os pais dela tinham sido espírita. E eles tinham prometido, não, sem conhecimento, que quando ela fizer 7 anos, eles iam entregar ela para os espíritos cuidar dela. Só que eles converteram, e nós estávamos ali na casa dele nesse dia, graças a Deus, e eu ministrando a palavra de Deus ali, nós louvando o Senhor ali. De repente o diabo tomou aquela criança de 7 anos pela mão. Ela desmaiou e ela ia morrendo. Aí todo mundo gritou, saiu correndo, que ela desmaiou, aquela coisa, eu vou levar para o hospital, tudo. Eu cheguei na hora, para a honra e glória do nome do Senhor, eu levantei. O Espírito Santo me mostrou, me revelou aquilo, eu orei, dei um grito, quebrei a maldição ali, mandei aquela legião desaparecer da vida dela. E ela voltou ao normal. Hoje ela é uma moça maravilhosa, casada, maravilhosa, abençoada, e está louvando ao Senhor, é uma instrumentista, uma levita do Senhor. Mas com 7 anos, o diabo queria destruir a vida dela, por causa de uma maldição. E eu quero quebrar essa maldição. De repente você fez isso com seu filho, com a sua posteridade, com seus netos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu falo com o Senhor agora em oração, Pai, em prol, Pai amado, da esse que tem nos assistido nas nossas lives, Deus. Eu falei de maldição hoje, Pai. E muitas vezes, Pai, ela tem acompanhado, Pai. Nós somos vítimas da maldição dos nossos pais, Pai, dos nossos avós, e nós amaldiçamos nossos filhos, vamos continuando. Mas neste momento, Pai, eu quero quebrar agora essa barreira das trevas, Deus, que tem infiltrado nas nossas vidas. Eu estou destruindo agora, eu repreendo toda a força do mal, toda maldição que foi lançada, Pai, que teve uma autoridade, seja uma autoridade paterna, Pai, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade, Pai, política. E eu quebro agora, eu destruo toda maldição agora, eu repreendo toda a força do mal, onde tem um caminho aberto nessa vida, Pai, para que os demônios tenham legalidade, eu arranco agora, lançando para o mundo das trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa vida, Pai, que está debaixo de maldição, estava até agora, porque na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Teu Evangelho, eu ministro bênção sobre essa vida. A partir de agora, Pai, toda maldição está quebrada, está destruída, em nome de Jesus Cristo. E esses pais, ó Deus, essa autoridade, meu Deus, esses filhos, ó Pai, essa posteridade, será bênção, porque no nome de Jesus Cristo, eu abençoo para a glória do Teu louvor, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Eu quero abençoar a sua semana, louvando e agradecendo a Deus por todas as bênçãos que tem dado. Ó Deus, quero terminar essa live agradecendo ao Senhor, Deus, por cada casa, Pai, por cada lar, por cada família, por cada vida, Pai, que permite que nós entramos na casa dele, ó Pai amado, através do Evangelho, ó Pai do Senhor. Repreendo toda a força do mal, Senhor. E que, se o Senhor nos dá a semana vindoura, Pai, eu quero ministrar uma semana de bênção, Pai, uma semana de vitória sobre esta vida. Eu abençoo essa semana, porque eu sei que Deus já te abençoou. Abençoa os seus estudos, o seu trabalho, o seu dia a dia, o seu descanso. Aquilo que você estiver fazendo, eu estou te abençoando no nome de Jesus Cristo. Louvo, oro e agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, com o amor de Deus Pai, com a graça de Deus Filho,
é a intimidade que temos com o Senhor, o Espírito Santo, resplandecer a glória de Deus sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.